Olá, tudo bem? Continuando nossas aulas de matemática, hoje nós iremos para o segundo capítulo. Vamos estudar as operações com números racionais. Vamos relembrar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Adição e subtração. Na forma fracionária, temos que estudar dois casos distintos. O primeiro deles refere-se às frações com denominadores iguais. O segundo, às frações com denominadores diferentes. O primeiro caso, frações com mesmo denominador. Vamos lá. Para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Veja o exemplo. Primeiro de tudo, você tem que entender o que é o denominador. O denominador é o número que fica embaixo e o numerador são os números que ficam em cima. Observando aqui, nós temos menos 34, menos, aí abre parênteses, menos 1 sobre 11. Menos 34 sobre 11, tá certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós temos um número, uma fração negativa, entre parênteses. E nós temos um símbolo negativo também fora do parênteses. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos multiplicar. Para isso, nós temos que saber que a multiplicação de sinais iguais, o valor é sempre positivo. A multiplicação de sinais diferentes, o valor é sempre negativo. Como os sinais aqui são iguais, menos e menos, nós vamos multiplicar menos vezes menos, o resultado é mais. Nós vamos repetir o menos 34 sobre 11, agora mais, esse sinal multiplicado com esse deu mais, 1 sobre 11. Nós temos aqui, repare que nós temos o denominador 11 neste e o denominador 11 também neste. Tendo denominadores iguais, a gente junta numa fração só, tá certo? O que vai acontecer? Vai ficar menos 34 mais 1. O menos 34 é um número maior, certo? Tirando o sinal, ele é maior, o 34 é maior do que o 1. Numa soma, ou numa subtração, nós fazemos a operação e colocamos o sinal do maior. Como o número 34 é maior do que o 1, e ele está com sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Então vai ficar menos 34 mais 1, vai ficar menos 33, certo? Porque ele está no lado negativo, vai para o positivo. Então, 34 menos 1, 33. Sinal negativo, repete sinal negativo. Menos 33 dividido por 11, dá para a gente dividir. Porque 11... Para chegar no 33, a gente tem que multiplicar por 3. E 33 dividido por 11 dá 3. Como o sinal é negativo, vai ficar 33 dividido por 11 menos 33. Esse é o resultado. Mas quando a gente não conseguir reduzir a fração, a gente pode deixar o resultado fracionário, tá certo? Segundo caso, frações com denominadores diferentes. Agora os denominadores são diferentes. No primeiro caso, os denominadores eram iguais. Para somarmos ou subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos obter frações equivalentes às frações dadas, de mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e somamos ou subtraímos os numeradores. Veja o exemplo a seguir. Vamos lá. Nós temos aqui, menos 3 sobre 5, ou 3 quintos, mais, abre parênteses, menos 1 sobre 6, fecha parênteses. De novo, nós temos aqui um número negativo entre parênteses e um sinal, agora, positivo. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo. Então, mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado é menos, certo? E nós sabemos que 5 e 6, o mínimo múltiplo comum deles é 30, tá certo? Se eu multiplicar 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, vai dar 30. Então eu coloco, se eu multiplicar aqui, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. Então, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. Então vai ficar menos 18 sobre 30, menos 5 sobre 30. Agora nós temos o denominador igual, certo? 30. E nós temos dois sinais negativos, ou seja, nós vamos somar números negativos. A gente soma e permanece o sinal, tá certo? Se aqui fosse mais, aqui mais, iria somar, permanecia o mais. Como é menos e menos, vamos somar e permanecer o menos. Então vai ficar 18 mais 5,
23 com sinal negativo. E repete o denominador 30. Como a gente não pode simplificar, o resultado é esse mesmo, menos 23 sobre 30. Na forma decimal, para a adição ou subtração de números representados na forma decimal, devemos observar que algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. Colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Vejamos os exemplos. Item A. Nós temos aqui unidade, vírgula, décimos e centésimo. Por que eu sei que é isso, professor? Porque nós temos a vírgula. A vírgula separa a unidade dos décimos e dos centésimos. Como é que nós vamos fazer para subtrair 7,88 menos 3,50? É fácil. Nós temos aqui o 0, nós queremos chegar no 8. 0 para 8, falta 8. Nós temos aqui o 5, queremos chegar no 8. 5 para 8, falta 3. Nós temos aqui o 3, queremos chegar no 7. 3 para 7, falta 4. Portanto, 7,88 menos 3,50 é igual a 4,38, tá certo? No item B, nós temos dezena, unidade, vírgula, décimos e centésimo. Nós temos aqui 13, certo? Uma dezena e 3 unidades. E nós temos 4 décimos e 9 centésimos. 3,49 menos 0,25. Não temos nenhuma dezena, nenhuma unidade, mas nós temos 25 décimos, certo? Aí o que nós vamos fazer? 5 para chegar em 9, falta 4. 2 para chegar em 4, falta 2. E 0 para chegar em 13, falta 13. Portanto, se a gente subtrair 13,49 menos 0,25, nós temos o resultado de 13,24. Multiplicação de números racionais. Na forma fracionária, para multiplicarmos dois números racionais na forma fracionária, multiplicamos os numeradores entre si e em seguida os denominadores. Caso seja necessário, simplificamos o resultado para obter a fração irredutível. Veja o exemplo. Nós temos aqui um número negativo, uma fração, menos 4 sobre 9, que multiplica menos 15 sobre 7. Como é uma multiplicação, nós vamos multiplicar os sinais, certo? Menos vezes menos vai dar mais. Aí nós vamos multiplicar 4 vezes 15 dá 60. 9 vezes 7, 63. Se der para simplificar, o que é simplificar? É transformar uma fração grande numa fração menor. Como aqui nós temos o 60 e o 63, vamos ver se dá para dividir por 3, tá certo? Se a gente dividir 60 por 3, vai dar 20. Se dividirmos 63 por 3, vai dar 21. Pronto, chegamos numa fração irredutível. Deu para dividir os dois por 3. Detalhe, se você dividir o de cima por um número, o numerador, no denominador também você tem que dividir pelo mesmo número. Se eu fosse dividir aqui por 5 e aqui por 5, e um dos dois não desse para dividir, eu não poderia fazer só de um. Tem que ser dos dois, numerador e denominador. Chegando neste número irredutível, permanece a resposta, 20 sobre 21. Não tem como a gente reduzir mais, tá certo? Na forma decimal, para multiplicar um número decimal por outro número decimal, devemos multiplicar os números como se fossem números naturais, colocar a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores. Vejamos o exemplo. Nós temos 4,2 que multiplica 2,1. Nós temos dois números decimais, certo? 4,2, 2,1. Então vamos lá. Vamos multiplicar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Agora vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora vamos somar este resultado com este. Mais, vamos lá. 2 mais 0, 2. 4 mais 4, 8. 0 mais 8, 8. Como nós estamos multiplicando dois números decimais e após a vírgula cada um só tem um número, então nós vamos deslocar a vírgula duas casas. Vamos deslocar a vírgula 1, 2. E o resultado vai ser 8,8.
82, tá certo? Divisão de números racionais. Na forma fracionária, para dividirmos dois números racionais na forma fracionária, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Veja o exemplo. Vamos lá, nós temos aqui 12 sobre 7 dividido por menos 1 sobre 4. Toda vida que tivermos uma fração negativa, é necessário colocarmos entre parênteses, tá certo? Então, nós vamos multiplicar pelo inverso da fração. Qual é o inverso de 1 sobre 4? É 4 sobre 1. Então, vai ser 12 dividido por 7 multiplicado, aqui era dividido. Agora nós vamos multiplicar. Multiplicado pelo inverso de 1 sobre 4, que é 4 sobre 1. Permanece o sinal negativo. O 12 aqui é positivo e o 4 é negativo. Então, vamos multiplicar o sinal positivo com o negativo. Vai ficar menos vezes mais, o resultado dá menos. Não se esqueçam disso. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7. Portanto, o resultado é 48 sobre 7 negativo. Na forma decimal, para obtermos o quociente entre dois números racionais na forma decimal, podemos multiplicar os dois termos por uma mesma potência de 10 conveniente, a fim de obtermos um número natural como divisor. Vejamos. Nós temos aqui 12,66 dividido por 0,3. Nós podemos multiplicar por 10. Por quê? Porque assim, nós temos aqui 0,3. Se a gente movimentar uma casa para a direita, nós vamos multiplicar ele por 10. E aqui nós temos que multiplicar por 10 também. Porque se a gente multiplicar por 10 o denominador, nós temos que multiplicar por 10 também o numerador. Poderia ser feito de outro jeito? Poderia. Multiplicarmos por 100, ia ficar 1.266 dividido por 30. Mas nós vamos multiplicar por 10 só para poder dividir por 3, tá certo? Então, multiplicando 0,3 por 10, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Vai ficar o 3. Multiplicando 12,66 por 10, a vírgula desloca também uma casa para a direita. Vai ficar 126,6. Então, dividir 12,66 por 0,3 é o mesmo que dividir 126,6 por 3. Efetuando os cálculos, temos que 12,66 dividido por 0,3 é igual a 42,2. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo e eu aguardo vocês nas próximas aulas, tá certo? Um grande abraço, tchau!